Queridos, vamos abrir a Bíblia. Agora, depois do telão, é até difícil, né? A gente falar, vamos abrir a Bíblia, né? O pessoal não quer abrir a Bíblia. Mas se você trouxe para não perder o costume, abra a sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 6. Eu quero perguntar, antes de ler, se tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez, faz assim. Pela primeira vez, está ali 2 jovens. Mais alguém? Lá atrás. Fique de pé, para a gente poder vê-los melhor. E vai chegar uma irmã aí, um irmão, para poder trazer uma lembrancinha para vocês, aqui na frente. Cadê os irmãos do acolhimento? Do lado de cá, irmã Zilma. Só segura aí, irmãos, vai chegar, viu? Queremos dizer que é uma alegria poder receber vocês. Volte sempre que possível. Será sempre um prazer recebê-los aqui. Glória a Deus. Pode sentar, obrigado, viu? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, nessa hora, porque nós queremos ouvir o Senhor, ó Deus, através dessa mensagem. Sei que o Senhor já tem falado conosco, ó Deus, através dos atos desse culto, das orações, de todos os atos desse culto. Mas pedimos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito, fala agora, ó Deus, aos nossos corações. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, geralmente, quando alguém vem a Jesus, né, essa pessoa, ela vem com um desejo no coração. Alguém já disse que quando uma pessoa ela está em dificuldade, ela procura uma resposta em vários lugares. Geralmente, o último lugar em que ela procura é uma igreja evangélica, né? E talvez assim, na mente dessas pessoas há aquela questão: eu vou lá, depois a pessoa vai querer que eu passe para crente, né? Tem esse dizer. Mas quando uma pessoa ela procura realmente uma resposta em Deus, ela procura ir ao encontro de Deus, nós sabemos que essa pessoa ela quer o quê? Ela quer receber um alívio, porque há pessoas que vêm numa boa, mas geralmente as pessoas, quando elas procuram Deus, uma grande maioria, elas estão passando por dificuldade, porque nós somos assim. Quando as coisas estão muito legal, quando está muito bom, a gente não costuma estar lembrando de Deus. Eu vou levando a vida, né? Até nós, como crentes, né? Já fazemos uma aliança com o Senhor, mas se Deus às vezes não permitir uns intempéries na nossa vida, e se tudo correr muito bem, às vezes nós vamos deixar de buscar, nós vamos deixar de ir aos pés dEle, para orar, para clamar. Mas, como eu estava dizendo, todos nós, quando viemos ao Senhor, podemos dizer assim:
nós viemos com o desejo de ter uma resposta para algumas questões na nossa vida, para alguns anseios do nosso coração. E um deles, muitas vezes, é a paz. As pessoas, elas querem o quê? Elas querem paz. Às vezes anda para um lugar, ela não encontra, vai em outro lugar, ela não encontra, mas de repente ela vai a um determinado lugar aonde aquele lugar, não o lugar em si, mas naquele lugar existe uma mensagem que verdadeiramente mostra aquele que pode dar a paz. Porque o que dá a paz ao nosso coração não é o lugar. O que traz paz ao nosso coração não é a religião, mas o que traz paz ao nosso coração é o príncipe da paz. Aquele que a palavra do Senhor diz, aquele que é o conselheiro, o Deus forte, o Deus poderoso, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Então, só Ele pode nos dar a paz. Mas, mesmo sabendo que Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que nos dá a paz, Ele também é aquele que nos mostra, através da sua palavra, que quando nós fazemos uma aliança com Ele, nós estamos nos ingressando num exército. E para que serve o exército? O exército é para guerrear, né? Quantos aqui fazem parte do exército do Senhor Jesus? Amém? Então você é um soldado e você precisa estar pronto para guerrear. E aí tem um versículo em que Jesus ele fala assim, olha, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer foi espada, né? Mas que Deus de paz é esse? Que de repente fala que Ele veio trazer paz, mas de repente Ele está falando que Ele veio trazer espada, Ele veio trazer guerra, Ele veio trazer, foi contenda. Que negócio é esse? Será que não é contradição isso? A Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E nós podemos ver então por toda a história de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que o povo de Deus é um povo que sempre foi perseguido. É um povo que sempre foi alvo dos inimigos. Só que a gente olha aqui, né, está vendo no primeiro versículo dizendo que o rei da Síria fez guerra a Israel. Então sempre havia guerra. E o povo de Deus era alvo. Só que naquela época, no Velho Testamento, a gente vê que as guerras, elas eram o quê? Elas eram de exército para exército. Era conquista de território mesmo, era reis contra reis, exército contra exército. E hoje nós fazemos parte de um exército cuja a guerra, ela é uma guerra mais graduada. Sabe, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado, a guerra da qual você faz parte é uma guerra mais graduada. O que é uma guerra mais graduada, né? É uma guerra mais forte, é uma guerra mais renhida, né? É uma guerra que não é contra sangue e carne. A Bíblia diz que a nossa guerra, ela não é contra sangue e carne, não é contra o nosso irmão. Às vezes o seu irmão faz alguma coisa que não te deixou muito satisfeito e você fica contrariado com ele, mas nesse caso, talvez você tenha que guerrear com algo que está no seu interior, tem que vigiar. Agora tem coisas que verdadeiramente é uma artimanha do nosso arqui-inimigo. Aqui nós vemos que o rei da Síria era um homem, né, um rei, e ele tinha exército, e ele quis se levantar contra Israel para tomar o território de Israel, para, né, fazer Israel cativo.
Mas hoje nós não temos esses inimigos, porque nós somos o Israel de Deus, amém? Nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual do Senhor. Se um dia o Brasil tiver que guerrear contra outra nação, eu espero que não, porque nosso exército está meio fraquinho, né? Então, vamos orar para que a gente não tenha que guerrear com ninguém. Então, irmãos, mas independente dessa guerra por aí, se houver ou se não houver, nós estamos em guerra. Amém? Fala amém, irmãos. Amém. Nós estamos em guerra. Se você não quer saber de guerrear, irmão, então você é um crente chuchu. O que é um crente chuchu, pastor? É um crente sem graça, sem sabor. Um crente que não... Sabe? É aquele que se você coloca na sopa, ele pega o sabor de todos os legumes. Então, mas ele não tem uma identidade verdadeira. Porque o verdadeiro servo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro soldado de Cristo é aquele que diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou pronto, Deus. Não é que ele está, nós não podemos estar assim, irmão, preparando, porque vai que de repente aparece um endemoniado lá na sua frente, lá no seu trabalho, não sei, no colégio, e aí você não sabe o que fazer, mas que tipo de crente é esse? Então nós estamos em guerra, e o nosso inimigo se chama Satanás. Aquele que diz lá em João 10:10, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Só que existe determinadas guerras, existe determinadas batalhas, irmãos, que o Senhor, ele vai nos colocar à frente. Talvez não para sermos atingidos, não é para sermos atingidos, mas para verdadeiramente nos posicionar como intercessores, como pessoas cheias da autoridade, porque aqui nós vemos o seguinte: o rei da Síria fez uma guerra contra Israel, e ele disse, olha, com seus conselheiros, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas de repente a gente vê aqui que um homem de Deus se levantou para dizer, né, ao rei de Israel. O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Primeira coisa, irmãos, o nosso inimigo, ele é estratégico, ele é estrategista de guerra, sabe, ele sabe como rodear a sua vida. Ele procura conhecer o seu ponto fraco. Você acha que o rei da Síria aqui, ele falou por acaso, não, em tal lugar, o meu acampamento vai estar? Não, é porque ele sabia, irmãos, que ali era um ponto estratégico, que o povo de Deus passaria por ali e seria um alvo fácil. Mas de repente, ele não sabia que do outro lado tinha um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Naquela época não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Hoje todos nós temos o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo. Você precisa não só ter o Espírito Santo, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa transbordar o Espírito Santo. Por quê? Para você não ser pego de surpresa e para você ter autoridade. E aí aquele homem de Deus fala: olha, cuidado, não passe em determinado lugar, porque o rei da Síria vai estar por ali. Sabe, é uma coisa que nós podemos aprender hoje, que independente da astúcia do nosso adversário, independente da astúcia do nosso inimigo, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, as suas armadilhas contra nós, elas não vão prevalecer. Sabe, elas vão cair por terra, porque se há uma coisa, irmãos, que nós precisamos buscar em Deus, é um dom chamado discernimento de espírito. Nós precisamos desse dom, né? Precisamos de
de todos os dons, mas nós precisamos discernir as coisas, porque tudo isso, como eu falei na semana passada, isso é gerado em nós através do quê? Através de uma comunhão, através de uma intimidade com Deus. Se nós entendermos, irmãos, que nós estamos em guerra, e que o nosso inimigo, ele não é qualquer inimigo, que o nosso inimigo, ele não é o nosso irmão aí do lado, não é as pessoas lá fora, o nosso inimigo é o diabo, é Satanás. Então nós precisamos nos preparar para guerrear contra esse inimigo, para que nós possamos o quê? Avançar em todas as áreas. Eu vou adiantar para vocês, dia 13, que é aniversário da cidade. Nós vamos, na verdade, dia 9, nós vamos ter um culto lá na Casa da Bênção. Espero contar com a presença de vocês. Vai ter um pastor muito abençoado da Videira, do Rio de Janeiro, que vai estar pregando ali. Mas no dia 13, que é o aniversário da cidade, é feriado, nós vamos fazer um jejum aqui na igreja, com todos os pastores, com vários pastores da cidade, né, irmãos de outras igrejas, das 8 às 18. Essa é uma das formas em que nós temos que usar para nos encher, para nos preparar para as batalhas. Mas, pastor, nós vamos fazer um jejum no dia do aniversário da cidade, é feriado, e aí, eu queria fazer um churrasquinho, né? Aí eu queria dar um passeio. Irmãos, se essa carne sua estiver falando mais alto, saiba de uma coisa, você está, né? Quando ele vai para o exército e ele é despachado, como que fala, hein? Dispensado. Então, você, não é eu que vou dispensar, cuidado para Deus não te dispensar, né? Porque a nossa carne não tem que nos dominar. É aí que o diabo, uma das áreas em que o diabo ele nos pega. Às vezes é a fraqueza da carne. E a fraqueza da carne existe vários, né, meios do diabo estar ali. Mas quando eu não consigo, né, tirar um tempo para jejuar, quando a fome fala mais alto, quando o desejo de comer é maior do que ficar ali um tempo de jejum, então é perigoso, né, eu ser dispensado desse exército. Porque, irmãos, a gente vem para buscar paz. E aí, Deus é um Deus que diz, você precisa entrar em guerra. Você precisa entrar em batalha. Porque as nossas vitórias, elas precisam ser conquistadas. Jesus já comprou, já pagou o preço, né, de todas as vitórias que nós precisamos. Lá em Isaías 53, nós podemos ver isso. E aí, as lutas vêm, as dificuldades vêm, porque o diabo ele está lutando. Mas só, irmãos, que há um Deus que diz o seguinte, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, e não vou-la a dou como o mundo a dar. Porque esse Deus, quando nós passamos a conhecê-lo mais de perto, quando nós passamos a ter uma intimidade com Ele, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir as situações, mas nós estaremos sempre em paz. Por quê? Se nós formos olhar mais à frente, nós vamos ver que o rei da Síria, ele ficou furioso, porque de repente todos os seus planos estavam sendo o quê? Frustrados. Ele colocava o seu exército em determinado lugar, mas o povo de Deus não aparecia por ali. O povo de Israel não aparecia. Colocava em outro lugar, não aparecia. E aí ele diz, tem alguém me dedurando aí, né? Falando os meus projetos, os meus planos de guerra. Só que alguém disse, não, é porque tem um homem lá, cheio do Espírito, tem um homem lá cheio de Deus, que faz
né, com que o rei de Israel conheça todos os seus planos, até aquilo que você fala lá no seu leito de dormir. Olha como que Deus é tremendo, irmãos. Quando nós estamos caminhando com Deus, nós não precisamos preocupar. Se nós estamos na dependência de Deus, nós não precisamos preocupar. É como ali, em 2 Crônicas, capítulo 20, quando os amonitas, os moabitas vieram contra Israel, e de repente Josafá, ele teve medo, porque o exército dos moabitas e dos amonitas eram muito maiores do que o exército de Israel. E Josafá teve medo. Mas aí, alguém cheio do Espírito se levanta ali, no meio daquele povo, e diz: olha, não preocupa. Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, porque eu vou pelejar por vós. Sabe, Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, Deus ama você, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, mas alguém precisa se levantar para ser cheio do Espírito ali, para ser o guardião, para ser aquela pessoa que tem o discernimento de quando o inimigo se aproximar com as suas pegadinhas, com os seus sapatinhos de algodão. Não importa, Satanás, você pode vir com seu sapatinho de algodão, mas os meus ouvidos são aguçados em Deus. São aguçados através do Espírito Santo para ouvir os seus passos, e na autoridade que me é dada, se retire daqui em nome de Jesus. E a vitória, ela é estabelecida porque nós somos soldados. Sabe? E aí, o rei da Síria ficou bravo, ficou nervoso, e alguém disse: não, é por causa daquele homem que está lá, o tal do Eliseu. E o rei da Síria disse: vai lá buscar aquele homem. Vamos prender esse homem, quero ver se ele vai ficar contando as coisas lá para o rei de Israel. Irmãos, outra besteira que ele fez, mandou um exército, irmãos, para prender um homem. E aí chegou ali em volta da cidade onde Eliseu estava, bem cedinho. Eu acredito que o sol estava assim quase que saindo, porque o moço de Eliseu, o discípulo, né, vamos dizer assim, de Eliseu, saiu fora da casa. Ele levou um susto, porque ali estava totalmente rodeado por um exército, carros, cavaleiros. E ele chamou logo Eliseu e disse: Senhor do céu, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, né? Naquela época não tinha sangue de Jesus tem poder ainda não. Aí, olha aqui, e Eliseu sai ali, tranquilão. Aquele moço olha para ele: mas que negócio é esse, né? Ele sai ali, olha, não preocupa não. Maior são os que estão conosco. Maior. E aí, ele diz: Senhor, abre os olhos desse menino, para ele enxergar. E diz que os olhos dele foram abertos, os olhos espirituais. E ele pôde ver carros e cavaleiros de fogo cercando aquele lugar, irmãos. E aquele lugar ali estava cheio do exército do Senhor. E aquele menino que estava apavorado, de repente ele começou a sentir paz. Aí ele ficou se achando, né? Ficou se achando. Como diz o outro, né? Ele estava lá morrendo de medo, porque pequenininho, e os meninos mais velhos do colégio queriam pegar ele. Mas quando o irmão maior chega, vem, agora vem. E então, ele pôde ver. É por isso, irmãos, que só entende esse relacionamento com Deus, essa paz que Deus dá aos seus filhos,
Quem verdadeiramente tem experiência, tem intimidade com Ele. Já passei por momentos na minha vida em que, se fossem outras épocas, eu estaria desesperado, mas naquele momento eu pegava o violão, eu toco violão, viu, gente? Estou meio assim, com os dedos duros, enferrujados, mas eu arranho ainda. Qualquer dia o William bota eu aqui, tá? Então, eu tocando violão naquele momento, e a minha mãe disse: se os seus irmãos ver você tocando violão e cantando, né, eles vão achar que você é um irresponsável. Mas eu estava firmado em uma palavra. É uma palavra que Deus havia me dado. Sabe? E eu estava tranquilo, desfrutando de paz em meio a uma tribulação. Porque só quem tem Jesus e tem intimidade com Ele pode gozar de paz em meio às guerras. Sabe? Eliseu aqui não se preocupou. Maior é aquele que está conosco. E não mudou, irmãos. Não mudou. Só que nós olhamos aqui e vemos duas pessoas. Um maduro na fé. E o outro ainda menino na fé. Em que nível você está? Você já é um crente maduro ou você é um crente menino? Tem gente que às vezes está na igreja, que é tão menino, que não entendeu ainda. Quando eu falo igreja, estou falando a igreja, El Shaddai, estou falando a igreja. Vamos expandir isso para todas as igrejas, né? Porque o que acontece aqui, acontece em outros lugares também. Às vezes tem gente que está na igreja, mas nunca se decide a atuar, a ser alguém. Porque o que é um culto, irmãos? Será que culto é a gente chegar aqui, sentar nessas cadeiras, levantar quando pede para levantar, cantar na hora que está tocando, estar atento na hora da pregação? O que é um culto? Culto é serviço. Culto é serviço. Se você olhar lá para a época do tabernáculo, lá estava os sacerdotes, uns tocando, outros sacrificando, outros queimando o sacrifício, outros tirando a cinza do altar, outros entrando para trocar o pão do lugar santo, outros acendendo ali, né, o incenso, e assim por diante, não parava. E o fogo do altar não podia se apagar. Eles tinham que estar atentos. Agora, culto é serviço. Culto não é só para quem está aqui dentro. Quem está lá no estacionamento, é culto para ele. Se a pessoa tiver um entendimento, né, aquela pessoa que está lá no estacionamento, ele está participando de um culto, porque ele está a serviço do reino. Porque Jesus disse para o diabo, quando o diabo disse: olha, todos esses reinos eu te darei se prostrado me adorares. Mas o Senhor disse para ele: mas também está escrito, só ao Senhor adorarás e só a Ele. Algumas traduções falam darás culto, outras diz servirás. Então, a pessoa que ela diz estar no reino e ela não aprendeu a servir, ela não serve. Se você não serve para servir, você não serve. Você não pertence. Quantos estão me entendendo?
Então, nós só pertencemos quando nós fazemos parte, quando nós servimos. E quando nós servimos, de coração, há uma alegria no coração, há um prazer. Mas não é servir para mostrar que eu sirvo, mas é servir para glorificar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Então, queridos, às vezes as pessoas podem chegar procurando paz e elas vão encontrar paz, mas elas precisam entrar por um caminho de progressão, elas precisam progredir. Porque quanto mais ela entender essa comunhão e essa dependência de Deus, ela vai viver isso. E vivendo isso, poderá vir as lutas. Ela não vai fazer campanha para Deus tirar as lutas do seu caminho. Não. Ela vai orar para dizer para o Senhor: Senhor, adestra as minhas mãos para pelejar. Adestra as minhas mãos para guerrear. Porque eu fui chamado para guerrear, eu fui chamado para ser soldado, eu fui chamado para ser um guerreiro. Os covardes, Deus não conta com eles. Nós podemos ver a história lá dos 12 espias. O que aconteceu? 12 homens foram espiar a terra, e todos voltaram concordando que a terra era boa, que a terra era verdadeiramente uma terra que manava leite e mel. Mas 10 dizia: mas nós não seremos capazes, porque os homens lá são gigantes, e nós seremos devorados como gafanhotos. Mas houve 2 que disse: não, se o Senhor disse, Ele vai fazer. Ele vai fazer. É isso que faz a diferença, irmãos. É você saber que se o Senhor falou, Ele vai fazer, porque Deus, quando Ele fala, Ele não volta atrás, porque Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado Ele não vai cumprir? Ele vai cumprir. Ou sua fé está muito rasa, ou então você ainda não conheceu esse Deus que nós estamos ensinando, estamos pregando. Sabe? Aqueles 2 homens, de 12, só 2 disse: Ele vai fazer, porque Ele falou. Ele vai fazer. E só eles puderam contemplar a promessa. Sabe? Pergunta o nome dos 10, ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe o nome dos 10, mas pergunta o nome dos 2. Todo mundo sabe, até as crianças sabem. Por quê? Porque eles creram na promessa. Eles creram no Deus que fez a promessa. Então nós precisamos ter essa intimidade. Não fuja das guerras. Não fuja das batalhas. Ore ao Senhor, consagre a sua vida, abre os meus olhos para que eu possa ver. A gente não canta isso aqui, irmãos. Ou será que é só da boca para fora? Se eu for perguntar, todo mundo aqui está passando uma luta, está passando uma dificuldade, todo mundo, ou será que é só eu? Todos nós temos uma situação a vencer. E aí? Eu vou cruzar os braços? Vou ficar com medo da cara feia do diabo? Não. E eu nem preciso mostrar para o diabo o tamanho do meu Deus, porque ele sabe, irmãos. Ele sabe o tamanho de Deus. Ele não está preocupado muito com Deus, não. Ele está preocupado em te derrotar. É vencer você. Ah, olha lá o Deus, meu Deus, meu Deus. Não. Ele não está nem aí. Ele só está esperando o momento de te passar a rasteira e destruir. Mas se você estiver cheio de Deus, você vai olhar para Ele e dizer: eu não tenho medo de cara feia. Eu não tenho medo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá no mundo. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Sabe,
Se você é luz, aonde você entrar, as trevas têm que sair. Não podemos admitir que o diabo ele fique cirandando, que ele fique fazendo o que ele quer. Não. Ele tem que cessar as suas brincadeirinhas. Quando ele encontra uma mulher e um homem de Deus sério, que ele olha para aquele homem, para aquela mulher, e ali ele vai dizer: não posso mexer com eles. Porque Zacarias, se não me engano, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Quando eu estou cheio do Espírito, irmãos, quando eu estou cheio do Espírito, quando eu estou transbordando do Espírito, você não teme o inimigo, você não teme o adversário, você não teme a guerra. Sabe, porque você sabe que ainda que os soldados te cerquem, eles não vão obter êxito, porque aquele que está em você é maior. Então, queridos, a nossa palavra, ela tem poder. Nós temos autoridade. Eu sempre falo isso aqui. Jesus, ele diz: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Eu vos dou autoridade. Mas lembre que o adversário, o inimigo, ele é estrategista em tal e em tal lugar. Isso ele está dizendo que ele conhece as fraquezas, as áreas de fragilidades. Ele sabe aonde ele pode te atingir. Mas se você buscar a direção de Deus, buscar a revelação do Espírito, o Senhor ele vai abrir os seus olhos e o Senhor vai te dar o livramento. E independente das dificuldades, você vai gozar de paz. Não é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é passageira, mas a paz que o Senhor dá, ela é aquela paz permanente, que independente da circunstância, nós vamos ter paz. Amém? Que Deus nos abençoe e que você entenda essa palavra. E eu quero convidar os pastores, diáconos, diaconisas,